Olá, queridos, que a paz do Senhor Jesus esteja em cada coração. Aqui é o pastor Rodrigo Duarte. Mais uma vez nós estamos aqui juntos para reagir a um vídeo que eu tenho certeza vai falar com você, porque ele traz uma mensagem poderosa em Deus. Então, sem mais demora, vamos acompanhar esse vídeo e depois a gente comenta um pouquinho sobre ele. Então, olha só, gente, só para me contextualizar um pouquinho, esse foi um vídeo que foi gravado para o Domingo Espetacular, o programa da Record, onde o Roberto Cabrini, um entrevistador muito conhecido, ele vai conversar um pouquinho com a Vera Ripiel, que é a esposa do Rodrigo Faro, e ela vai contar a experiência que ela teve com Deus em relação a uma doença muito grave, que inclusive ela está combatendo ainda, né, um câncer muito grave, e o que Deus fez, o que ela viveu, e é algo impressionante, tá? Então, é esse o conteúdo do vídeo. Eu editei muita coisa para o vídeo não ficar muito longo, a entrevista é longa, eu vou deixar o link aqui embaixo, inclusive, se você quiser acompanhar depois o vídeo, a entrevista na íntegra, tá? A reportagem na íntegra. Então, eu compactei um pouco, mas eu tenho certeza que você vai entender e você vai ver que coisa poderosa foi a manifestação de Deus na vida dela. Então, vamos lá acompanhar. Só um pouquinho, vou voltar aqui o vídeo do começo e a gente pega o vídeo inteiro. Tinha certeza que ia dar certo. Eu falava pra ela, antes de eu viajar, eu falei, já deu certo. Em nenhum momento a gente ficou com dúvida de que alguma coisa ia dar errado, porque a gente sempre sabia que Deus estava com a minha mãe. Quando eu cheguei naquela sala gigante, assim, eu olhei uma sala toda branca, aquela equipe médica, o desenho das minhas pernas com o tumor. E aí foi a hora que eu clamei com toda a minha força. Eu falei, Deus, agora é a hora que o Senhor vai estar aqui comigo. Um procedimento meticuloso. 6 médicos em ação. Você sabe hoje muito bem o que é sarcoma sinovial. Sim, monofásico, T1. Aqui ele vai explicar um pouquinho do que foi Que significa essa doença, aliás, um o tipo que de é câncer essa doença que que ela está representa enfrentando. 1%, né, de todos, né, esse tipo de doença. O sarcoma é 1%. E dentro desse 1%, o sarcoma sinovial, né, no local onde a Vera tem, é 5%. Trata-se de um caso raro e grave. É um câncer raro, é um câncer grave. Analisando e lendo, esse é um tipo de câncer que, dependendo do tamanho, ele pode gerar amputação de membros. Então, essa cirurgia retirou tudo, né? Retirou um bloco, né? Uma peça, a artéria, a veia, e foi tirada de outra perna, tipo como uma safena, né? Tiraram 2 veias daqui e colocaram aqui. Eu estava crente que seria uma cirurgia de 3 horas. Só que aí deu 4, 5, 6, 7, 8... E por que foram necessárias 8 horas? O tumor ele tava para dentro e ele estava muito enraizado. Eu vou te contar agora o que eu vivi nesse momento. Olha só que tremendo, queridos. O Rodrigo Fara que ele descreve, né, a gravidade desse tumor, enfim, da demora que foi o procedimento para poder remover esse tumor e, enfim, né, toda a situação delicada que a esposa dele estava passando, a Vera Viel. E aqui ela vai falar um pouco da experiência que ela teve, olha só. Porque Deus, ele chegou para mim e ele falou assim, Vera, descansa aqui nos meus braços enquanto durar essa cirurgia. E aí eu falei para ele, não, eu tenho que voltar porque eu tenho que cuidar da minha casa. Ele falou, Vera, em nenhum momento eu pensei em você ficar aqui o tempo todo, você vai voltar. E aí é um relato que eu tenho muito forte das coisas que eu vivi ali, que foi, ele me falou que eu seria curada e que tinha muita gente orando por mim naquele momento, muitos pedidos de orações em meu nome que não tinha como dar errado.
e que eu ia voltar porque eu tinha muita vida, que ele me dava vida e eu tinha muito que viver com as minhas meninas ainda. Rodrigo e Vera, essa história tão comovente, tão incrível, é também a história de um vídeo. Sim. Um vídeo muito especial. Sim. Logo que Olha só, gente, primeiro ela fala aqui de como Deus visitou ela durante a cirurgia. Olha que coisa tremenda, né? Que experiência gloriosa que ela teve. E o que Deus falou com ela, né? Que tudo ia dar certo, que ela ia retornar para sua família, para continuar tendo uma vida com as suas filhas, enfim. E ali ela estava tendo uma experiência com Deus, né? No leito, em meia cirurgia, ela estava ouvindo a voz do Senhor, Deus falando claramente com ela, acalmando o coração dela, fortalecendo ela e amparando ela naquele momento tão difícil, né? E olha só, o vídeo continua. ela tinha chegado e do nada ela começa a falar. Você encontrou com Deus? Ele me deu tanta vida, Rodrigo. Sua vida Vai ter um sentido a partir de agora. Olha só que tremendo, queridos, que coisa gloriosa. Essa mulher, ela recebeu vida da parte de Deus. E aqui ela não está se referindo à vida física em si, né? A cura física em si. Mas ela está falando de algo interior que aconteceu dentro dela. Enquanto ela estava passando por aquele momento, por aquela experiência. E ela disse que Deus falou com ela que a vida dela ia ter um sentido a partir de agora. E ela vai explicar um pouquinho mais para frente, você vai ver comigo, o porquê daquilo, né? O que mudou dentro dela. Então vamos lá, vamos continuar acompanhando. Por isso que eu demorei. Ela queria ficar com ele. Hoje a Vera está curada do câncer. O tumor foi retirado com margem de segurança de 5 milímetros, o que é uma margem excelente. A reconstrução das veias dela foi sucesso absoluto. A gente tem que monitorar. A grande preocupação é uma trombose por conta da artéria que foi reconstruída. Eu sempre me preocupei com as minhas pernas, de ter as pernas bonitas e tal, e eu tinha um tumor na perna. Hoje Presta não atenção importa nisso. eu ter 2 cicatrizes aqui na minha perna, que eu quero mostrar Se tornou para as irrelevante. pessoas. Significado nenhum você ser bonita, linda, maravilhosa, e pousar, estar de biquíni com corpo escultural. Isso depois do que eu passei. Você é uma outra pessoa. Eu preciso tanto das minhas pernas para cuidar das minhas filhas, para caminhar, para estar com elas. E se tornou relevante. Eu mudei muito. Então, olha só que tremendo, queridos. Depois da experiência que ela teve com Deus, ela disse: eu mudei muito. A mente dela mudou, a maneira dela enxergar a vida mudou completamente, né? Ela diz aqui, do que vale você querer ter um corpo escultural, ser linda, maravilhosa, enfim, e tantas outras coisas. Ela viu que isso é algo tão irrelevante perto de outras coisas que são muito mais importantes na nossa vida. E ela mudou dentro de si, né? Eu não sei se hoje ela está firme com Jesus, se ela se converteu, se ela já era convertida, enfim, eu não sei. Mas fato é que ela teve uma experiência com Deus. Ela creu em Deus e Deus visitou ela naquele momento tão difícil que ela viveu. E Deus ele está trabalhando na vida dela, né? E isso é muito importante para nós, porque às vezes a gente passa por situações na vida que a gente se descabela, a gente fica desesperado. Nossa, e agora eu preciso disso, ou eu preciso daquilo outro, como se a gente não tivesse algo, fosse o fim do mundo,
né, o mundo acabasse para nós. E muitas vezes não é assim. Talvez você que está aí do outro lado, você está desesperado, você está preocupado, em busca de algo que, se você tiver ali um relacionamento com Deus, um relacionamento intenso com o Senhor, você vai ver que as outras coisas se tornam tão pequenas perto do que é a vida, perto do que é Deus. Então, nós precisamos desse relacionamento. Nós precisamos dessa intimidade diária. Ela fala aqui de uma experiência, mas nós hoje temos o privilégio, a oportunidade de ter uma vida com Deus, de ter uma mente renovada, uma mente transformada e viver isso diariamente. Romanos 12:1 diz lá, não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que vocês experimentem, para que experimenteis qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então, que teu entendimento seja renovado quanto a isso. Que você busque a Deus, né? Para você ter um entendimento renovado, você precisa buscar a Deus. Você precisa ser cheio do Espírito Santo para receber, então, uma nova mente, uma nova mentalidade em Cristo Jesus. E creia nisso, Deus, ele está com você. Né? A Vera Viel, ela teve uma experiência poderosa com o Senhor. Aí eu acredito que ela não é cristã, acho que uma das filhas deles, a mais nova, ela se converteu ao Evangelho. Mas ela, eu acredito que ela não seja cristã, eu não sei, né? Mas ela não tem ainda entregado a sua vida para Jesus. Não sei, tá? Tô falando como alguém que não sabe. Mas, olha só, você que está aí me ouvindo, provavelmente muitas pessoas que estão do outro lado assistindo esse vídeo já entregaram a sua vida para Jesus, conhecem a Deus, conhecem a palavra de Deus, tiveram uma experiência com o Senhor, foram tocados pelo Espírito Santo e Deus, ele está com você. Esse testemunho mostra que Deus, ele está conosco. Quando até o ímpio clama pelo favor de Deus, Deus, na sua misericórdia, ele age em favor do ímpio, quanto mais na vida daquele que desfruta de um relacionamento diário com Deus e tem a sua vida completamente entregue, rendida a Ele. Então creia nisso. Se você está passando por situações difíceis, complicadas, problemáticas, independente do que seja, independente da gravidade, independente de tudo, Deus, ele está com você. O Senhor, ele é poderoso para te curar, para restaurar o seu casamento, para transformar a sua vida, para manifestar o seu poder em nome de Jesus. Mas, acima de tudo, ele quer o teu coração. Ele quer trabalhar no teu interior. Ele quer a sua vida rendida a Ele, em nome de Jesus Cristo. Que Deus te abençoe poderosamente e até o próximo vídeo.